Com esta manchete, nós iniciamos o vídeo que traz uma declaração bomba de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2022, a ministra do TSE determinou a remoção de um vídeo de Lula em campanha do presidente Bolsonaro, no qual o ex-presidente Bolsonaro acusava Lula de incentivar abortos. O vídeo, agora que você vai assistir, volta a circular e você precisa assistir e também compartilhar para que o Brasil não esqueça do que é declarado por Luiz Inácio Lula da Silva. O governo Lula acaba de liberar a prática do aborto em qualquer idade gestacional. A denúncia está explodindo em todo o território da internet, mas a nossa atenção precisa ser de que muitos veículos de comunicação estão dizendo que essa notícia é um fake news. Mas eu explico para você que não se trata de fake news após você assistir o vídeo onde Luiz Inácio Lula da Silva é completamente desmascarado por ele mesmo. Lula, segundo Kleber Ferreira, em seu post no X, antigo Twitter, Lula está apoiando o assassinato intrauterino de bebês. Ele defendeu esta atrocidade durante a última campanha presidencial, mas nós sabemos que o TSE não permitiu que o vídeo fosse circulado. Agora é a hora de você assistir, compartilhar, denunciar, porque as mídias compradas estão dizendo que se trata de um fake news. Não se trata de um fake news e este vídeo vai explicar para você. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava a folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que gruda, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei, exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. A pauta da família para Lula sempre foi atrasada. E agora nós vamos entender o porquê deste vídeo voltar a circular e por que o Brasil está correndo grave perigo. Eu conto para você agora, através da matéria da jornalista do Gazeta, onde a manchete é o início desta matéria. Governo Lula autoriza aborto em caso de estupro até 9 meses de gestação. O aborto liberado pela lei, autorizado pela lei, é em caso de estupro. Ou seja, como é que Lula, então, liberou o aborto em até 9 meses de gestação? Porque o aborto por estupro já está mantido em lei. Se uma mulher grávida de 9 meses agora, que for afirmar que ela foi estuprada e quiser abortar, poderá fazê-lo. Segundo uma nova orientação do Ministério da Saúde Pública que foi liberado nesta última quarta-feira. Eu quero abrir aqui para você o trecho desta portaria, desta norma liberada pelo governo Lula. Eduardo Matos compartilhou em sua rede social a seguinte mensagem: o governo de Lula, o governo que o TSE proibiu que fosse apresentado em vídeo defendendo o aborto nas eleições, liberou na prática o aborto para qualquer idade gestacional por meio de uma nota técnica. Ou seja,
Quem é que tem conhecimento de notas técnicas do governo? Só quem realmente busca interesse, só quem realmente está atento a tudo que está sendo liberado. Ao contrário disso, ninguém fica sabendo das notas técnicas, ninguém fica atento às notícias verdadeiras, não da mídia comprada, e ninguém procura nos sites, nas portarias, em tudo que informa daquilo que está saindo direto do Planalto. É por isso que esse presidente está fazendo o que bem entende e muita gente não fica nem sabendo. É simplesmente surpreendido pela medida depois que já aconteceu. Você viu aí na nota que, através desta liberação, Lula, ele abriu a porteira para que qualquer mulher que se diga estuprada possa abortar em qualquer idade gestacional. A limitação para o procedimento, que antes era de 21 semanas e 6 dias em caso de estupro, passa a não ter mais esse limite temporal, possibilitando a realização do aborto, nos casos em que não é punido no Brasil, até as 40 semanas de gestação. O aborto é crime no Brasil, não punido em casos de estupro e risco de vida para a mulher, ou quando o bebê sofre de anencefalia, por decisão de 2012 do Supremo Tribunal Federal. Agora, todos estes casos poderão conter em si pessoas, sim, mal intencionadas ou com alguém para auxiliá-las na conquista desta vontade, deste ato, quando liberado pelo governo da nação. A orientação anterior seguia normas internacionais de viabilidade fetal, pois permite a realização de um parto prematuro sem a necessidade de matar o bebê. Porém, esta nova técnica do governo, que foi liberada ontem, quarta-feira, afirma que esse marco seria viável, já que dependeria de fatores individuais, como as tecnologias neonatais disponíveis e a saúde da gestante. Eu quero ler com você essa nota aí, que diz o seguinte: destarte se o legislador brasileiro, ao permitir o aborto, nas hipóteses descritas no artigo 128, não impôs qualquer limite temporal para a sua realização, não cabe aos serviços de saúde limitar a interpretação desse direito, especialmente quando a própria literatura, ciência internacional não estabelece limite. Mas vamos entender essa questão que ele diz de uma lei internacional, de seguir uma norma internacional. Em 2023, logo em janeiro, o jornalista Carlos Alberto de Franco escreveu na seção Espaço Aberto do Estado de São Paulo, do Estadão, a seguinte notícia, ou melhor, trouxe uma manchete em sua coluna: Lula assume a verdadeira face. A rejeição ao aborto no Brasil é fantástica, mas a ideologia não está nem aí com o sentimento da maioria. Em sua coluna, e agora, trazendo para vocês aqui o texto escrito por Carlos Alberto de Franco, você vai entender o plano, como foi passo a passo, onde Lula simplesmente se desligou de qualquer norma internacional para liberar hoje, agora, esta semana no Brasil, o plano tão sonhado da esquerda, que é, sim, contrária à vida. Lula da Silva, escreve Carlos Alberto, nunca teve compromisso com a verdade e com a coerência. Político astuto, calculista e com notável capacidade de se posicionar na linha dos ventos favoráveis, ao sentir a rejeição dos brasileiros ao aborto, deu um cavalo de pau num tema sensível, o aborto. De defensor do aborto, como você viu no vídeo inicial, posição consolidada no PT, passou a empunhar a bandeira de defesa da vida.
Agora, isso ele está escrevendo esta matéria, repito para você, em janeiro de 2023. Mas olha como é totalmente atual. A matéria segue dizendo: agora, instalado no Palácio do Planalto, sem enrubescer ou contrair um músculo do rosto, empunhou a caneta para uma promoção sem precedentes da eliminação da vida inocente. Lula assume a sua verdadeira face. Em menos de um mês de governo, em clima de notável radicalização, decidiu, entre outras coisas, a desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra. Repito, em menos de um mês de governo, em clima de notável radicalização, decidiu, entre outras coisas, a desvinculação do Brasil com a Convenção de Genebra e a revogação da portaria que determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais. O estuprador está livre para repetir o crime. E aquelas que assim quiserem usar desta desculpa estão livres para dizer, mentir, que passaram por um estupro, não denunciar as autoridades policiais e simplesmente cometer o crime da morte de uma criança inocente dentro do ventre. Com o apoio explícito do Executivo, grupos favoráveis ao aborto e muito pouco democráticos já começam a ensaiar um roteiro bem conhecido: contornar o Congresso e, caso necessário, levar a questão ao Supremo Tribunal Federal. O que nós vimos, gente, é que ele não precisou esperar para que o Supremo faça alguma coisa. Lula teve a ousadia de liberar uma nota técnica e liberar, assim, o aborto no Brasil para crianças com até 9 meses gestacional. Para mulheres que se digam estupradas ou que consigam, na medicina, alguém capaz de dizer que estão numa gravidez de risco e possam, com até 9 meses, matar uma vida inocente. Este é o governo petista. Aqueles que diziam que ele nunca faria isso, que agora sejam cobrados por aquilo que negligenciaram. Deus é justiça e o sangue dos inocentes clamará sobre cada um destes que se omitiram, apoiaram e aplaudem tal ato horrendo, absurdo, tenebroso, pecaminoso e das trevas.